Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito interessante, muito bacana. Trata-se do mito da caverna de Platão, para alguns a alegoria da caverna. O que foi esse mito? O que ele tem a nos ensinar? É importante que a gente entenda que por trás de mitos, que por trás de parábolas, geralmente se extrai muitas mensagens, se extrai muitos ensinamentos que podem inclusive serem colocados em nossa vida como prática, como regra a ser seguida, muitas vezes a depender da sua importância e do significado que cada um consegue trazer consigo. E quando nós falamos sobre o mito da caverna de Platão, a gente precisa entender, primeiramente, quem escreveu esse mito foi um filósofo grego chamado Platão. Na verdade, essa história, ela vai acontecer, quando eu digo a história, eu estou falando do mito. Ela vai acontecer justamente quando um personagem muito importante chamado Sócrates, ele resolve estabelecer um diálogo com um outro personagem chamado Glauco. E os dois começam então a estabelecer esse momento dialógico e eles começam a falar sobre algumas questões bastante interessantes. Segundo narra, um grupo de pessoas vivia em uma enorme caverna desde o momento em que elas nasceram. Platão começa falando sobre o mito utilizando-se a seguinte expressão: essas pessoas viviam dentro de uma caverna, aprisionadas desde o momento em que elas nasceram, e elas tinham mãos, pés, pescoços amarrados por correntes e que por isso muitas vezes as impedia de saírem da condição em que estavam, muitas vezes impedidas até mesmo de se moverem. Então, diante da situação em que elas se mantinham dentro desta caverna, os mesmos eram obrigados a olhar exclusivamente para uma parede escura e vazia. Atrás deles, por exemplo, havia uma grande fogueira, dizia Platão, e como não podiam vê-la, outras pessoas passavam por ela, e o fogo que estava aceso e que se mantinha aceso o tempo inteiro, fazia com que houvesse uma projeção das sombras diretamente na parede para a qual os acorrentados eles fixavam os seus olhares. Pois bem, como não podiam se mexer por conta de estarem amarrados, eles acreditavam que aquelas pessoas, ou aquelas sombras que passavam por ali, eram as únicas verdades sobre o mundo em que eles viviam. Contudo, no relato sobre o mito da caverna, sobre a alegoria da caverna de Platão, um dia vai acontecer de um dos prisioneiros da caverna se libertar, se soltar e sair de dentro da caverna. De início, ele vai encontrar uma grande dificuldade. Por quê? Porque como ele havia vivido a vida inteira dentro daquela caverna, olhando apenas para um ponto, quando ele sai da caverna, sai daquela escuridão, e ele se depara com a luz do sol, ele se depara com um outro ambiente, ele vai ter uma certa dificuldade com a visão, e ele vai acabar querendo voltar atrás, por conta do momento em que ele estava vivendo. Mas mesmo assim, mesmo com dores nos olhos, ele, no caso, esse que se liberta, ele vai continuar o seu processo de libertação, ele vai continuar saindo da caverna, visto que para ele havia um outro mundo lá fora, ao contrário daquilo que pensavam ainda aqueles que continuavam aprisionados dentro da caverna. No entanto, ele resolveu, a pessoa que foi liberta, o que se libertou, ele resolveu assim enfrentar aquela claridade, e aos poucos ele foi saindo da caverna novamente. Ele foi saindo devagar, ele foi abrindo os olhos, e quando conseguiu abri-los completamente,
ele começou a explorar os lugares possíveis e fez descobertas incríveis sobre o mundo que o cercava, né? Deixando cada vez mais a escuridão da caverna de lado. E com o intuito de compartilhar todo o conhecimento que ele havia aprendido na natureza, né, diante da liberdade que ele agora usufruía, ele resolve então voltar para a caverna para contar aos seus amigos, aos seus pares, né, aos que estavam na condição de prisioneiros, tudo o que havia descoberto. Porém, ele vai encontrar um momento complicado, porque os amigos, quando ouvem da boca desse que um dia estava preso e que agora estava liberto, que havia um outro mundo, que havia um outro ambiente, né? Que havia uma natureza, aqueles prisioneiros, eles não vão dar crédito, não vão dar nenhuma credibilidade àquele sujeito. Então, eles começaram a chamar aquele homem de louco, aquele homem de doido, que ele não estava bem, que ele estava com a sua sanidade mental comprometida. E foram muitas as tentativas que este homem que se libertou da caverna fez para tentar também libertar os outros prisioneiros da escuridão onde eles se mantinham, né? Mas esse comportamento acabou enfurecendo ainda mais aqueles que estavam vivendo dentro do mundo da caverna, né? Os companheiros acorrentados, inclusive, julgavam que a sanidade mental, que a cabeça daquela pessoa que se libertara estava comprometida, né? E que ele era um perigo para os demais, podendo inclusive fazer com que outras pessoas ficassem doidas, segundo eles, né? E com esse pensamento, os companheiros matam o ex-acorrentado quando ele tentou libertá-los. Resumo: é importante que a gente entenda, né, que dentro da caverna as pessoas viam apenas cópias imperfeitas das coisas reais, né? Fora da caverna, o prisioneiro liberto conseguiu ver a verdade. Porém, quando ele tentou avisar os outros, ele foi considerado louco, ele foi exterminado, né? O que significa isso? O que nós podemos aprender com isso, né? Primeiro, explicar exatamente que, segundo o filósofo, segundo Platão, a caverna é o mundo atual em que nós vivemos, onde todos os seres humanos vivem, né? Onde todos nós vivemos. As correntes, elas significam aquilo que aprisiona, aquilo que impede o homem de usufruir de uma liberdade plena por conta de um fator chamado ignorância. E hoje elas podem serem representadas por questões que envolvem culturas, crenças, o próprio senso comum, por exemplo, né? Isso faz com que muitas pessoas ainda resistam e permaneçam dentro das suas bolhas, dentro das suas próprias cavernas, porque não querem ver uma outra realidade, não aceitam ver um outro mundo, uma outra forma de enxergar o mundo ou de enxergar outras ideias, não abrem a mente para compreender algumas coisas que julgam serem as verdades por eles tão defendidas a unhas e dentes. Em vez de buscarem respostas concretas e verdadeiras, as pessoas muitas vezes acabam ficando acorrentadas às suas próprias ideias e procuram eliminar todos aqueles que discordam delas, né? Isso a gente vê acontecendo o tempo todo. Portanto, o indivíduo, quando ele consegue se libertar das correntes, né, a gente pode dizer que ele vai além das opiniões, muitas vezes, do senso comum, das opiniões das outras pessoas, das opiniões que vêm a todo momento para tentar, né, nos limitar, para tentar nos condicionar a determinados tipos de comportamentos, enfim, né? Isso vai acontecer sempre que a gente se propor a se libertar, né? Além disso, o mito também, que ora acabamos de falar, é uma forma da gente dizer que são pouquíssimas as pessoas que tentam ver
muitas vezes o exterior, né? Entender a cultura, entender a fé, os pensamentos do outro. Muitas vezes a maioria de nós, por assim dizer, modéstia à parte, simplesmente não aceitamos aquilo que não conhecemos, né? Acabamos vendo tudo de uma forma, às vezes, um tanto quanto negativo, né? E isso é um problema. Então, para que nós possamos refletir sobre isso, eu acho que a gente precisa pensar que as nossas cavernas, elas nem sempre são ou podem ser consideradas os verdadeiros mundos reais. As nossas verdades nem sempre são de fato as verdades propriamente ditas, porque talvez por trás delas há ou existam outras, né, que vão e que têm um fundamento muito maior, e compete a nós muitas vezes termos a humildade de podermos refletir, de podermos ouvir, de podermos questionar e de podermos assim nos libertarmos dos nossos próprios aprisionamentos, dos nossos próprios automatismos e vivermos mais plenamente, livres da ignorância, né? E livres nas asas da razão, nas asas do conhecimento. Uma vez, alguém muito maravilhoso chegou a declarar, né? E você conhece a verdade, e a verdade ela te liberta. Então, somente a verdade ela pode nos libertar. E essa verdade ela só existe a partir do momento em que nós procuramos dentro de nós mesmos, de uma forma humilde, né, sem a necessidade de procurarmos lá fora, fazendo ou estabelecendo embates, tentando impor aquilo que achamos a partir daquilo que os nossos próprios pensamentos geram e depois colocam a outras pessoas como forma de fazer com que elas se enquadrem ou vivam de acordo com o que nós estabelecemos ou impomos. Portanto, esta é a alegoria da caverna e ela tem muito a nos ensinar e nós temos muito a aprendermos com ela. Fica, portanto, aqui esse momento de reflexão, né? E até uma outra oportunidade.